Suprimento matinal. Joel capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Capítulo 3, versículo 11. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Em Joel capítulo 1, versículo 4, são usadas 4 palavras para descreverem os gafanhotos, que provavelmente se refere a um tipo de gafanhoto em várias etapas de crescimento. As 4 etapas desse tipo de gafanhoto referem-se às nações que devastaram Israel em 4 impérios consecutivos: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, incluindo o Anticristo, que será o último César do Império Romano. Apocalipse 17, versículos de 8 a 11. Os exércitos desses impérios eram como gafanhotos. Joel, capítulo 2, versículo 25. Que vinham assolar e consumir Israel totalmente, devorando o povo, a terra, os campos, as colheitas, a comida, a bebida e eliminando as suas ofertas. Esses impérios correspondem às 4 partes da grande estátua humana em Daniel capítulo 2, aos 4 animais em Daniel capítulo 7 e aos 4 chifres em Zacarias capítulo 1. Eles serão vencidos e eliminados por Cristo, que na era da restauração estabelecerá o reino e o governo entre o Israel que for salvo. Joel capítulo 1, versículo 4, nota 1. Leitura de hoje. Israel tem sofrido por causa dos gafanhotos cortador, migrador, devorador e destruidor ao longo de 27 séculos. Deus usou o sofrimento dos judeus para produzir a encarnação, um acontecimento sem precedentes que introduziu Deus no homem e mesclou Deus e o homem, tornando-os um. Além disso, Deus usou os gafanhotos para criar todas as estruturas necessárias no meio envolvente a fim de levar a cabo seu propósito. O Império Romano, o conjunto dos 4 impérios, criou todas as condições necessárias para que o Deus encarnado vivesse, se movesse e trabalhasse na terra. Além disso, também providenciou os meios para Cristo ser crucificado a fim de cumprir a redenção de Deus. João capítulo 18, versículos 31 a 32. A ocasião para o derramamento do Espírito, como Deus triuno processado e consumado sobre toda a carne, a fim de produzir a igreja como corpo orgânico de Cristo, Atos capítulo 2, e as estruturas para a propagação do Evangelho a toda a terra habitada, Mateus capítulo 28, versículo 19, e Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia é um relato de 2 histórias, a história do homem, a história humana, e a história de Deus, a história divina. A primeira é como uma casca exterior, a segunda é como um miolo dentro da casca. Nos profetas menores, a história humana está claramente definida e é representada pelos 4 tipos de gafanhotos mencionados em Joel capítulo 1, versículo 4. A história divina, dentro da história humana, também é revelada com bastantes pormenores. A história divina, como mistério divino do Deus triuno na humanidade, começou na eternidade passada com Deus eterno e a sua economia eterna. Miqueias, capítulo 5, versículo 2c, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 5 e versículos de 9 a 11. Ela continua com a encarnação de Cristo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2a, com a sua morte, sepultamento e ressurreição para a propagação da redenção de Deus,
e a salvação a todas as nações da terra. Jonas, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 10. Com o derramamento do Espírito consumado para produzir a igreja como a expressão coletiva do Deus triuno. Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Com a sua segunda vinda, o desejado das nações. Ageu, capítulo 2, versículo 7a. E com o sol da justiça, Malaquias, capítulo 4, versículo 2a. Com o seu regresso com os vencedores como seu exército, para derrotar o anticristo e o seu exército. Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 15. E com o seu reinado em Sião, no reino milenar. Capítulo 3, versículos de 16 a 21. Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Por fim, o reino se consumará na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra pela eternidade. A nova Jerusalém será o passo final, o passo consumado da história de Deus. Joel, capítulo 1, versículo 4, nota de rodapé 1. Precisamos de uma visão clara destas duas histórias, a história humana e física e a história misteriosa e divina. E espero que todos nós tenhamos tal visão. A história do homem, a história do mundo é externa, a história divina, a história de Deus na humanidade e com a humanidade é interior. E essa história está relacionada com o mistério divino do Deus triuno na humanidade.